Bom, então para começar a gente precisa entender o que é clonagem. Bom, basicamente a clonagem é um processo que pode ser definido como produção de cópias de outro indivíduo. Pode ocorrer de duas formas, naturalmente ou artificial. A clonagem é um mecanismo de propagação de alguns organismos, como algumas espécies de plantas e bactérias. Na reprodução assexuada, um único indivíduo origina seus descendentes, ou seja, não há troca de material genético com outro organismo. Assim, todos os descendentes são idênticos ao organismo que os gerou. Eles são chamados de clones. Então, esse tipo de clonagem objetiva a produção de organismos idênticos ao progenitor. A técnica é chamada de transferência nuclear. Consiste basicamente na retirada do núcleo de uma célula adulta e sua introdução em um óvulo do que foi retirado o núcleo, e, assim, não apresenta mais material genético. Em seguida, essa célula é transferida para o útero do organismo, que dará continuidade ao desenvolvimento do embrião. Esse procedimento foi realizado para a criação da famosa ovelha Dolly. A origem da clonagem. A clonagem começou em 1938, quando Hans Sperman, um embriologista alemão, propôs um experimento que consistia em transferir o núcleo de uma célula em estágio tardio de desenvolvimento para um ovo. Anos depois, em 1952, Robert Springs e Thomas King, da Filadélfia, realizaram a primeira clonagem de sapos a partir das células embrionárias e em 1997 foi clonada a Dolly, que é uma ovelha. Foi clonada pelas mãos de Ian Wilmut e Keith Campbell, a partir de células congeladas de uma ovelha. Essa foi a grande inovação que criou a grande repercussão do caso, um clone originado não de uma célula embrionária, mas sim de uma célula mamária. Vantagens e desvantagens da clonagem reprodutiva. As vantagens é que casais que não tinham a capacidade de ter filhos podem ter. As espécies que estavam em extinção podem vir a ser salvas. E o melhoramento animal, resgate de material genético, maximização do potencial genético de uma raça. E as desvantagens é que a morte dos clones é muito precoce, acaba vindo com anormalidades muitas das vezes, os clones, e lesões hepáticas, tumores e baixa imunidade. A clonagem terapêutica. Essa clonagem é um procedimento cujos os estágios iniciais são idênticos a clonagens para fins reprodutivos. Difere somente no fato do blastocisto não ser introduzido em útero. Ele é utilizado em laboratório para a produção de células-tronco, a fim de produzir tecidos ou órgãos para transplante. A clonagem terapêutica é realizada por meio de um procedimento semelhante ao da clonagem reprodutiva, no qual o DNA de uma célula adulta é retirado e introduzido em um óvulo, sem a presença de material genético. No entanto, diferentemente da clonagem reprodutiva, a célula não é introduzida em útero para se desenvolver. Após algumas divisões, as células-tronco são direcionadas para as formações de tecidos idênticos ao do seu doador. E para finalizar, uma vantagem e desvantagem da clonagem terapêutica. Bem, ela não oferece risco de rejeição se o doador for a própria pessoa. E uma das desvantagens é que o doador não poderia ser a própria pessoa se o caso fosse de doença genética.